Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós veremos uma aplicação do Teorema de Green. Então, nós utilizaremos esse teorema para calcular algumas áreas de certas regiões planas aí. Então, vocês já viram, ou já sabem como utilizar a teoria de cálculo diferencial integral para calcular áreas. Vocês fazem isso no cálculo 1, utilizando integrais simples, e fazem principalmente no cálculo 2, quando vocês utilizam a teoria de integral dupla. Inclusive, nós utilizamos no nosso último vídeo, essa ideia para resolver um exercício. E o que vocês aprendem é o seguinte: se você tem uma região plana D, a área dessa região ela pode ser expressa dessa maneira, como sendo a integral dupla em cima dessa região D da função constante igual a 1. Beleza? É claro que essa região D tem que ser uma região boa, ali que a sua fronteira, a sua limitação é boa, mas de forma geral é assim que a gente calcula a área. O que nós queremos aqui, pessoal, é associar essa ideia, esse conceito, com as coisas que nós estamos estudando até o momento, principalmente com a ideia do Teorema de Green. Então vamos considerar o caso em que essa região D ela é delimitada por uma curva nessas condições. Veja que é o mesmo desenho que eu usei no Teorema de Green. Isso porque a ideia é considerarmos curvas nas mesmas condições do teorema. Então aqui é uma curva fechada, que não tem autointersecção, suave por partes e orientada positivamente, no sentido anti-horário. Então se essa curva é dessa maneira, delimitando uma região D, o que o Teorema de Green nos traz? Nos traz que a integral de linha em cima dessa curva de um campo vetorial F, ele associa a uma integral dupla em cima dessa região D. Não é uma integral dupla qualquer, pessoal? É uma integral dupla daquela diferença das derivadas parciais. Mas fato é que nós temos essa relação da integral em cima dessa curva fechada com a integral dessa região plana D. E o que aparece dentro dessa integral, recapitulando, é exatamente essa diferença aqui, dessas derivadas parciais. Então vamos considerar, pessoal, que nós estamos escolhendo um campo vetorial F. Eu ainda não estou falando quem ele é, tá bom? Daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas vamos supor que eu estou escolhendo um campo de componentes P e Q de tal forma que essa diferença das derivadas parciais é igual a 1. Então olha que interessante, pessoal. O que o Teorema de Green nos traz? Que a integral de linha em cima da curva C, que delimita essa região D, fica a integral dupla dessa região D dessa diferença das derivadas parciais, que nós estamos assumindo como 1. Bom, então fica a integral dupla de 1, que conforme nós acabamos de discutir, fica a área de D. Então veja que super interessante isso, A gente consegue, esse fato, ele está nos permitindo calcular a área dessa região através da integral de linha em cima dessa curva C, que é a fronteira dessa região. Então, nesse sentido, pessoal, voltando aos slides aqui, se nós tivermos uma curva que delimita uma região D e nós conseguirmos escolher um campo vetorial F que as funções componentes satisfazem isso, então a área pode ser escrita como a integral de linha desse campo. E aí você pode falar assim, tudo bem, mas que campo que é esse, Porque se nós estamos falando de um campo vetorial nessas condições, será que existe um campo que satisfaz isso? E a verdade, pessoal, é que existem infinitos, tá? Existe uma infinidade aí de campos com essas condições, E eu posso dar para vocês aqui 3 exemplos que serão úteis, Então, por exemplo, considera esse campo vetorial aqui, que a primeira componente é 0 e a segunda função componente é simplesmente x. Agora, vou voltar uma vez só, calcula essa diferença. A primeira era 0, então essa segunda derivada parcial é 0. E essa primeira aqui, como a q era x, del q del x é o próprio 1. Então, tá vendo que isso satisfaz? Então, para esse campo, com essas funções componentes aqui, nós temos que é verdade. Del q del x menos del p del y é 1. O mesmo ocorre para esse. Se você pegar del q del x é 0, del p del y é menos 1. Então, del q del x menos del p del y vai ficar mais 1. E a mesma coisa acontece também para esse terceiro campo. Então, se você fizer del q del x vai dar meio, del p del y vai dar menos meio, um menos o outro vai dar 1, porque 1 é menos ali. Então, tá vendo que para esses 3 campos aqui, se nós escolhermos campos com essas funções componentes, é verdade que satisfaz isso. A integral de linha desse campo vetorial em cima da curva que delimita a região D vai resultar na área de D. Então, a gente consegue calcular a área utilizando a integral de linha, a integral de uma curva fechada. Pode parecer estranho, tá, pessoal? Mas é relativamente simples, daqui a pouco vocês vão ver com os exemplos aí que eu vou fazer, tá certo? E aí uma pergunta que poderia surgir, totalmente plausível para o momento, é: ok, você apresentou 3 campos, eu disse para vocês que existe uma infinidade, e qual campo que eu vou escolher, No geral, a gente vai tentar escolher o campo que fique mais fácil calcular. Vocês vão ver que nos 2 exemplos, por incrível que pareça, eu vou usar esse terceiro, que é o que parece mais feio, Mas vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos aplicar aí, então. Vamos resolver esse aqui, exemplo 4. Então vamos colocar aqui. Então esse é o nosso primeiro exemplo de hoje, mas é o exemplo 4 desse conjunto de slides.
E o que nós queremos é calcular a área da elipse, né, delimitada por essa elipse x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Muito bem, pessoal. Então, ó, eu vou voltar os slides rapidamente aqui. Nós sabemos qual que é a nossa elipse, né? E o que nós queremos calcular é essa integral de linha. Então, eu preciso encontrar qual é essa curva que está delimitando a região, né? E aí escolher um daqueles 3 campos, né? Ou qualquer outro que você consiga imaginar. Aqueles 3 vão ser os passos iniciais ali para nós, tá bom? Nós vamos utilizar eles, na verdade. Então, vamos montar isso daqui, pessoal. Para calcular essa integral de linha de um campo, o que eu preciso? Lembre, eu preciso primeiramente parametrizar essa nossa curva, que no caso aí é uma elipse, né? Então, como é que eu parametrizo aquela elipse, que é x² sobre a², y² sobre b² igual a 1? Então, a gente pode chamar a primeira componente de a cosseno t e a segunda de b seno de t. Certo, pessoal? Então, eu faço isso daqui, considero aí o t variando de 0 até 2π. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa parametrização. Vamos lá. Então, para a gente calcular essa integral de linha, o que nós precisamos? Precisamos da derivada, então já vamos derivá-la aqui. Então, quanto que vale o r' de t? Conforme nós bem sabemos, é só derivar aquilo ali. Então, a derivada de cosseno é menos seno, então menos a seno de t. A derivada de seno é cosseno, então b cosseno de t. E apenas isso, né? Bom, além disso, né, o outro ingrediente que a gente precisa, eu vou escrever aqui para não gerar nenhuma dúvida, seria o campo composto com essa parametrização. Então é isso que nós precisamos. Então antes da gente fazer essas continhas, né, verificar quanto que dá o campo composto com f, eu preciso decidir qual campo que eu estou escolhendo. Eu vou escolher o 1, vou escolher o 2 ou eu vou escolher o 3. Como eu comentei com vocês, pessoal, todos funcionam, tá bom? Eu vou fazer utilizando o 3 e eu deixo como exercício para vocês fazerem utilizando o 1, por exemplo. Vocês vão ver que vai dar um pouquinho mais de conta, porque provavelmente vai cair numa integral um pouquinho mais chatinha, né? Vai cair uma integral de uma potência ali. Mas vai funcionar normal, tá bom? Então eu deixo para vocês como exercício. Eu vou utilizar aqui o campo 3. Ó. Então eu vou fazer assim, acho que não vai ficar tão estranho, mas aqui em cima, né, ó, eu estou utilizando o campo 3, tá bom, pessoal? Talvez eu pudesse ter escrito, mas eu vou considerar esse campo neste exercício. Então quando eu faço o campo 3 composto com a parametrização, olha como é que fica. A primeira componente vai ficar menos y sobre 2. Então o nosso y ali na parametrização é b seno de t. Vai ficar menos b seno de t dividido por 2. E aqui vai ficar, a primeira seria x sobre 2, então vai ficar a cosseno de t dividido por 2. Certo, pessoal? Então veja que está parecendo que vai ficar um negócio muito esquisito, né? Porque apareceu aqui uma fração, né, com seno, cosseno, tem um a e um b. Mas não, pessoal, vocês vão ver que vai ficar muito tranquilo. Então, pelo que nós aprendemos agora, né? Aprendemos não, né? Acabamos de ver aí, ainda vamos aprender com o tempo, mas a área de D, ela é igual à integral dupla em cima da região D de 1dA. E aí, pelo que nós acabamos de estudar, né, pessoal, aqui eu vou colocar que é o teorema de Green, mas é essa noção que nós vimos aqui, né? Fica a integral de linha dessa função f, aí que nós aprendemos. Então, fica a integral, curva fechada, de f dr. Note, né, pessoal, eu talvez pudesse ter comentado antes, essa nossa curva ela satisfaz as condições, né? Eu orientei ela no sentido anti-horário, ela é uma curva sem autointersecção, tá tudo funcionando muito bem aqui, certo? Muito bem, pessoal, vamos calcular essa integral de linha então. Como que eu calculo? Vai ficar a integral dos parâmetros ali, né? Então de 0 até 2π, de f composto com a parametrização, né? Então poderia até já ter substituído, mas vamos escrever assim mesmo. Produto escalar com a derivada dessa parametrização em relação a t. Certo, pessoal? Então agora já vamos calcular esse produto escalar aqui, né? Então aqui embaixo vai ficar igual a integral de 0 até 2π. Bom, vamos fazer esse produto escalar então, pessoal. Menos b seno de t sobre 2 vezes menos a seno de t. Vai ficar menos com menos mais, então vai ficar ab, que multiplica seno ao quadrado de t, dividido por 2, né? Esse aqui é o nosso primeiro termo, né? A multiplicação dos dois primeiros termos ali. Agora mais a cosseno t sobre 2 vezes b cosseno t. Então vai ficar ab cosseno ao quadrado de t, dividido por 2, certo? Isso aqui, dt. Olha que maravilha, pessoal. Se você colocar o AB sobre 2 em evidência, ele vai estar multiplicando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então isso aqui vai ficar simplesmente a integral de 0 até 2π de AB sobre 2 dt. Maravilha, né, pessoal? Vou fazer uma apertadinha aqui para caber, ó. Mas quanto que fica essa integral? Vai ficar AB vezes t, AB sobre 2 vezes t, calculado de 0 até 2π. Então vai ficar AB sobre 2 vezes 2π. Ou seja, AB vezes π, que é justamente a área da elipse, certo? Vamos só destacar aqui, certo? Essa aqui é a área de D, ó. Beleza, pessoal?
É um pouco estranho, eu acho, a questão da escolha, né? Por que eu escolhi esse campo, né? O terceiro ali, né? Esse item 3 aqui e não os outros. Porque eu já sabia previamente que ia ficar mais fácil por conta disso, ó. Como a gente, com essa escolha, aparece o seno e o cosseno, quando eu faço a multiplicação, aparece a ideia do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, geralmente, quando aparece seno e cosseno, isso aqui é mais fácil por causa disso. Porque quando eu derivo, inverte, né? A derivada do seno, aparece o cosseno ali e vice-versa. Então, fica um pouquinho mais simples. Mas essa ideia aqui não é um padrão, tá, pessoal? Vocês poderiam escolher um ou dois. Eu deixo para vocês fazerem. Tentem fazer na casa de vocês aí, escolhendo o campo que satisfaz essas condições aqui, ó. Vocês vão ver que vai chegar numa integral um pouquinho mais difícil, vai ficar uma integral de cosseno ao quadrado, né? Na verdade, é cosseno ao quadrado, se eu não me engano. Mas acho que vocês vão conseguir fazer sem maiores problemas, tá certo? Mas tentem fazer aí. Eu vou só destacar, né? Esse aqui é o ponto onde eu utilizei essa ideia, né? Esse aqui é o campo. Vou até escrever ele aqui, para não ficar nenhuma dúvida, né? Mas eu usei esse campo vetorial aqui, ó. F de xy igual a menos y sobre 2 e x sobre 2, beleza, pessoal? Então, talvez eu pudesse ter escrito um pouco melhor essa parte, mas é o campo 3 que está aqui nos nossos slides do lado. Acompanhem aí, por favor. Beleza? Relativamente tranquilo, né? Nós poderíamos entrar aqui na discussão se ficou mais simples ou não do que utilizando algum outro conceito para calcular a área da elipse, né? Dá para fazer utilizando cálculo 1 e cálculo 2 essa noção, tá? Mas é uma maneira alternativa. O legal, pessoal, é que essa ideia, ela nos permite calcular coisas mais estranhas, tá bom? Por exemplo, esse exercício aqui, ó. Eu vou deixar para vocês fazerem uma parte deles, tá? Eu vou fazer um pedaço e comentar com vocês aí as sutilezas envolvidas, mas esse exercício 1 é o seguinte, ó. Nós temos essa curva parametrizada por t cosseno de t, t seno de t, com t entre 0 a 2π. Isso aqui é chamada de seashell, tá? Então é essa curva aqui, essa concha, tá vendo? Ela começa aqui no 0, ela vai aumentando, vem até aqui no 2π, ó. Então o que eu quero é que você calcule a área da região interior a essa curva, união com esse segmento. Então vamos a alguns detalhes, né? Por que eu peguei essa parte aqui? Essa curva com o segmento. Porque para a gente utilizar o teorema de Green, pessoal, nós precisamos necessariamente de uma curva fechada. Se eu pegar simplesmente a seashell, essa concha, veja que ela não é fechada. Agora, quando eu uno com esse segmento, aí beleza, aí está fechado. Então aí eu posso aplicar o teorema de Green, tudo bem? Então essa é a primeira noção que nós temos que ter aqui. A segunda questão, né, pessoal, eu vou começar a fazer o exercício com vocês, como eu disse, para a gente utilizar o teorema de Green, eu preciso ter certeza que essa curva que eu vou estar trabalhando está está orientada positivamente, ou seja, ela roda no sentido anti-horário. Será que isso acontece nesse caso? É um pouco mais difícil de ver do que no círculo, né? Mas não é tão complicado, pessoal, por causa do desenho que nós temos e os parâmetros. Veja, essa é a parametrização. Quanto que dá o R calculado no primeiro parâmetro, que é o 0? Vai ficar, ó, 0 vezes qualquer coisa é 0, vezes qualquer coisa é 0, então deu esse ponto 0, 0. Quando você calcular no 2π, vai dar esse outro. Então veja que ela está rodando nesse sentido, ó, que é o anti-horário, que é positivo. Até por isso que, se você notar, ó, eu pedi para você considerar que o segmento que une 2π 0 a 0, que é para manter essa orientação, tá certo? Muito bem, vamos aqui para um quadrinho branco, vamos começar a rabiscar um pouquinho, só para a gente compreender o que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa, pessoal, qual que é a nossa curva C, né? Essa curva que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar, na verdade, né, que a gente vai calcular o teorema, ela vai ser a união de duas curvas. Ela vai ser uma C1 união com C2. E quem são essas curvas, né? Ó, nós podemos escrever aqui na frente. A C1, ela vai ser justamente a ideia da concha ali, né, da seashell. Então ela é aí a seashell, né, a concha do mar aí. E a C2, ela vai ser o segmento, certo? Esse aqui eu vou escrever só segmento mesmo, tá bom, pessoal? Mas é o segmento que une aqueles pontos que estão no enunciado. Tudo bem? Então é importante a gente saber isso para ter a noção que essa curva C, ó, aí sim eu posso escrever aqui na frente uma pequena observação, mas essa curva agora ela é fechada. Então, sendo fechada, eu posso aplicar o teorema, certo? Vamos lá, ó, eu vou escrever um pouquinho melhor do que o anterior, né? Eu vou considerar agora, então vamos considerar aquele campo que é o mesmo que a gente trabalhou no anterior. Ó. Então considere f de xy igual a menos y sobre 2 e x sobre 2. Certo? Então, isso aqui é um campo vetorial que satisfaz aquelas condições, né? A del Q del x menos del P del y dá 1. Por que isso? Porque com essas informações, nós temos que a área dessa região, vou chamar ela de D, né? Acho que não tem nome ali, mas a área de D, ela vai ficar igual à integral dupla da região D da função constante 1, que é igual, pelo teorema de Green, utilizando esse campo aí, né? A integral de linha em cima da curva C de f dr. Beleza, pessoal? Por que eu estou falando isso, né? Por que eu não vou fazer todo o exercício?
Porque agora, pessoal, qual que é a integral em cima da curva, né? Igual em cima da curva C? Diferentemente do que foi no caso anterior, né, que nós tínhamos uma curva fechada, veja, que eu já fiz a parametrização e calculei direto, nesse caso é aquela condição que nós temos a união de duas curvas. Então essa integral aqui, pessoal, ela pode ser escrita como a integral em cima da curva C1, ou seja, da C-shell, de f dr, mais a integral em cima da C2. Ó. Então olha que interessante o que nós temos aqui. Nós temos duas integrais, então nós precisamos resolver separadamente cada uma delas, tá, pessoal? Nós precisamos resolver essa daqui, ó, e essa outra, tá bom? Então, ó, eu vou chamar de estrela e duas estrelas, e eu vou começar a fazer com vocês aqui, e aí depois vocês fazem, né? É um exercício, tá vendo? Tá escrito como exercício, né? Então, eu deixo para vocês fazerem. Mas vocês vão ver que é bem simples, tá, pessoal? É realmente muito semelhante ao caso anterior. Então, eu vou montar mais, assim, para vocês saberem de onde vem e explicar essa questão, certo? Vamos lá, ó, nós vamos resolver aqui embaixo o estrelinha, né? Que é o mais difícil, tá? O outro vocês vão ver que vai dar zero. Então, para esse estrelinha, pessoal, o que nós precisamos? Dos ingredientes para calcular a integral de linha. Veja que a integral de linha aqui é na mão mesmo, né, pessoal? A integral lá por definição, mesmo que vocês já aprenderam a fazer anteriormente. Então, ó, nossa parametrização nós já temos, ela está aqui nos slides, ó. Essa aqui é a parametrização. O que nós precisamos? Saber quanto que fica f composto com essa parametrização e quanto que vale sua derivada. Então vamos fazer aqui, pessoal. Quanto que vale, primeiramente, a derivada dessa parametrização aí, o r' de t. Vou chamar de r mesmo, porque como eu não vou fazer o outro, né, não preciso chamar de r1 e r2, tá? Mas depois tem que parametrizar o segmento, certo? Muito bem, como é que a gente deriva aquilo ali, pessoal? Veja que nós temos em cada função componente um produto, então tem que utilizar a regra do produto. Então a derivada de t cosseno t vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, ou seja, cosseno de t, mais a derivada de cosseno, que é menos seno, vezes t. Então menos t, seno de t, certo? Essa aqui é a derivada da primeira componente. A derivada da segunda agora, novamente, vai ficar a derivada de t vezes seno de t, que é simplesmente isso, mais t vezes cosseno de t. Muito bem, então essa aqui é a nossa derivada da r. E vamos fazer aqui, pessoal, quanto que dá a f composto com a parametrização r, né? Cuidado para vocês não comporem aí com r', né? Mas aqui, como o nosso campo ele é menos y sobre 2 e x sobre 2, né, compondo com a parametrização, vai ficar menos t seno de t, tudo isso aqui dividido por 2, e a segunda componente vai ficar t cosseno de t dividido também por 2. Ó. Então, essa aqui é a nossa f composta com a parametrização, beleza? Então, com isso, pessoal, com essas informações, o que nós temos? Vamos montar a integral aqui embaixo, eu vou deixar para vocês resolverem. Mas a integral de linha em cima dessa curva C1, né, que é a C-shell, do campo dr, note que nesse caso nós não temos uma integral de curva fechada, né, por isso eu não coloquei a bolinha ali. Então isso vai ficar quanto? Vai ficar igual à integral. Agora os nossos parâmetros, como está escrito nos slides ali, né, pessoal, vai de 0 até 2π. Aí eu já vou fazer direto, ó. Então quanto que dá o f composto com a parametrização é essa segunda linha e a derivada é a de cima. Já vamos fazer o produto escalar, tá bom? Porque essa é a definição da integral de linha para o campo, né? Então vai ficar, ó, menos t seno de t sobre 2, que multiplica cosseno. Então menos t cosseno de t seno de t. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí menos com menos mais, então mais t ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de t, dividido por 2 também. Agora para a segunda componente, então vai ficar mais t, que multiplica cosseno de t, que multiplica seno de t. Tudo isso sobre 2. E aí o último termo que sobra aqui, né, vai ficar mais t ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, sobre 2 aqui também, né? Então, fechando aqui, dt. Muito bem, pessoal. Então, acho que aqui é o ponto que eu vou parar, né? Você vai falar assim, ah, Vitor, você é bem pilantra, né? Mas não, olha que maravilha que vai ficar essa integral, ó. Esse pedaço aqui, ó, que eu estou riscando agora, ele some com esse, né? Um está com sinal de mais, outro com sinal de menos. E quando a gente junta esses dois pedaços aqui, pessoal, esse daqui, ó, com esse outro daqui, veja, eu vou colocar em evidência o t quadrado sobre 2 e vai ficar igual no caso anterior. Cosseno ao quadrado com seno ao quadrado vai dar 1. Então você vai ter que integrar t ao quadrado sobre 2. E é bem simples, né? Porque quando você integra o t ao quadrado sobre 2, ali de 0 até 2π você vai encontrar o resultado. Eu até deixei aqui, ó. Deixa eu passar os slides. Mas vai ficar 4/3 de π ao cubo. Né? Bem tranquilo mesmo de fazer, né? Só que veja, né, pessoal, esse resultado que eu coloquei aqui, essa resposta já é o resultado final. Eu até coloquei o desenho aqui fechado, note. Isso que nós calculamos agora seria a integral em cima dessa curva azul aqui, ó. Essa curva vermelha que é o segmento ainda está como exercício para vocês. Então vocês têm que fazer essa integral 2i.
essas duas estrelas aqui. Mas é muito simples, tá, pessoal? Quando vocês parametrizarem o segmento, como ele é um segmento horizontal, vocês vão ver que a componente em Y vai zerar. Então, quando vocês fazem as continhas aqui, vocês vão ver que vai dar zero. Confiem em mim, é bem tranquilo mesmo, tá? Então, como essa vai dar zero, no final das contas, o resultado vai ser essa daqui. Mas aí fica como exercício para vocês finalizarem, tá bom? Tá escrito como exercício aqui, ó. Não estou roubando, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, esse aqui é um exercício, né, bem elaborado, assim, não é tão fácil. E esse é um típico de coisa que como é que vocês fariam com outra teoria, né? É muito difícil porque até a fórmula da expressão aqui que define essa curva é muito complicada. Então, a gente tinha que recorrer realmente ao teorema de Green. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, finalizem. Se ainda tiver dúvida, a gente pode conversar nos atendimentos. Mas só recapitulando rapidamente, né, o que nós vimos hoje, né, qual que era o nosso objetivo. Utilizar simplesmente essa ideia aqui, ó, que a integral de 1 é a área da região. Pelo teorema de Green, nós temos essa relação entre essas duas coisas. Então, nós buscamos um campo vetorial que satisfizesse isso, que a diferença entre essas derivadas parciais fosse 1. E aí eu falei para vocês, olha, gente, tem um montão deles, eu vou mostrar 3. Mostrei 3. E aí eu falo, você pode escolher qual você quiser. Tá? Pode escolher o primeiro, pode escolher o segundo, pode ser o terceiro. Nos dois exemplos que nós fizemos hoje, ó, nós escolhemos o terceiro campo, né? Até aqui eu não escrevi, mas posso escrever agora. Aqui eu também tomei esse campo 3, né? Ó, é o campo que a gente considerou ali. Mas é por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Tinha seno e cosseno, então essa ideia de usar os dois aqui é bom porque aparece o cosseno ao quadrado e seno ao quadrado geralmente. Mas tanto faz, vai do seu feeling aí de escolher um campo que se comporte bem. E aí a ideia é realmente usar o teorema de Green. Então agora a gente faz o contrário, né? O que nós fizemos no último vídeo foi, nós queríamos resolver uma integral de linha, e aí nós usávamos o teorema de Green para cair numa integral dupla. E aí nós resolvíamos a integral dupla no cálculo 2, né? Até usamos polares e tudo mais. Agora nós fazemos o contrário. Nós queremos resolver uma integral dupla de 1, mas na verdade é muito estranho, porque a nossa região D é muito esquisita, e aí o que nós fazemos é transferir isso para uma integral de linha. Que veja, por mais que seja feio, realmente é feia essa Sichel aqui, a expressão dela, a nossa integral realmente ficou simples, né? Eu não fiz mais por conta do tempo e porque não cabia, mas também eu não queria pagar, mas tá vendo que é bem sossegado, né? Então vocês finalizem aí, por favor. E até se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, tentem montar esse exercício usando um desses outros campos aqui. Só para vocês verem que realmente vai ficar mais difícil. Tudo bem, pessoal? Então essa era a nossa aplicação, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço aí a atenção de vocês, peço desculpas qualquer coisa. Então, até uma próxima. Valeu, pessoal, abraço.